Um dia você vai dizer, eu só tinha fé, mas isso foi o suficiente para Deus fazer tudo acontecer. Ano passado eu vivi exatamente isso. Eu comecei a movimentar todas as coisas para fazer uma mudança, mesmo sem ter o depósito do aluguel e mesmo sem ainda ter o lugar exato para onde eu iria morar. E o que aconteceu no final dessa história me levou a uma reflexão muito grande sobre fé e movimento. Porque Deus, ele não vai esperar que você esteja pronto. Às vezes ele só espera que você se mova. Fazia alguns anos que eu pensava em me mudar, era um desejo muito forte do meu coração. Mas todas as vezes em que eu me programava ou que eu começava a pesquisar a respeito, eu nunca me agradava dos lugares ou sempre acontecia algum tipo de coisa para que eu não me mudasse. Então, assim, para você ter uma noção, eu fiquei 5 anos e meio num lugar, mas eu, desde o primeiro ano, eu já queria sair daquele lugar e eu sempre buscava Deus em oração, então procurava alguma coisa, não me agradava, ou eu sentia que não era o momento certo ainda, mas todas essas vezes que eu procurava algum lugar, eu sempre ficava assim muito na expectativa, tinha também aquela ansiedade por trás, e eu estava também num outro cenário de vida, querer que acontecesse logo, e as coisas não fluíam. Nesse período também eu vivi muito tratar de Deus e eu sempre orava ao Senhor, até que um momento eu falei com Deus, falei, Deus, eu quero pelo menos que esse lugar tenha pelo menos uma janela que eu consiga ver claramente o céu, porque assim, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o céu, é uma das formas que eu me sinto mais perto de Deus, é uma forma que eu sinto assim que eu estou realmente me conectando com Deus. E eu sinto Deus falar muito através disso. Eu posso dizer que naquela casa, por mais que não fosse uma casa ruim, era o único lugar assim que eu me sentia mais assim presente, que eu me sentia melhor, era ali no quarto, porque tinha essa janela. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero pelo menos que tenha uma dessas janelas para que eu veja o pôr do sol, para que eu consiga também me conectar com o Senhor. O Senhor sabe que isso é um detalhe que é importante para mim. E assim, Deus sabe o que é importante para você. Isso foi um detalhe que foi importante para mim, mas Deus sabe aquilo que é importante para você. Também precisa falar isso com Deus quando você quiser algo da parte do Senhor. Fora esse detalhe, né, da janela, tinha outras coisas também que eram detalhes que Deus já sabia que estavam no meu coração já de muito tempo, né, e eu simplesmente tinha entregado. Mas assim, nas minhas orações específicas, a única coisa que eu tinha realmente lembrado e falado com Deus era a respeito disso. Então, por mais uma vez eu tinha tentado ver algum lugar, mas eu percebi também de novo que não era o momento e eu simplesmente deixei e eu descansei. Dessa vez eu tinha descansado, não fiquei mais assim pensando nisso e não fiquei mais angustiada e simplesmente entreguei para Deus e descansei meu coração. E no início do ano passado, Deus começou de novo a trazer palavras para mim sobre movimento. Porque essa palavra Deus já tinha liberado para mim até antes mesmo, então por isso que às vezes eu pegava e procurava a casa, mas Deus também mostrava que não era o momento. Deus tinha liberado uma palavra, mas ela tinha um tempo determinado para acontecer. E quando foi início do ano passado, Deus começou a trazer novamente palavras sobre saída. Deus falava muito comigo também na passagem de Abraão. E Deus foi trazendo devocionais, foi trazendo ministrações, tudo em cima desse contexto de movimento e saída. E eu comecei a pensar, será que Deus está falando alguma coisa? Até que Deus realmente confirmou, eu entendi no meu espírito que era um momento de movimento. Até que no caminho onde eu vou para a academia, eu tinha visto uma placa de aluga-se. Eu não me importei muito, eu vi isso e deixei. Aí passou uns dias, eu senti assim, não custa nada ver, então eu vou ver como é que é. Então entrei em contato e eu fui olhar. Quando eu olhei o lugar, eu vi, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a vista para a natureza. E eu olhei e eu falei assim, meu Deus. E eu já senti que realmente era ali. E era tão... E foi algo tão específico que antes de eu olhar esse lugar, como eu falei, eu já tinha falado detalhes para Deus de como que eu queria. E o Senhor usou alguém. O Senhor usou um profeta na internet. E, irmãos, a gente precisa sempre ter muita cautela com isso, porque a gente sabe, né? A gente não sabe o que passa verdadeiramente no coração das pessoas. Mas acredita, tem muitas pessoas ainda que são muito usadas por Deus. E às vezes Deus não vai levantar alguém que está do seu lado presencialmente. Às vezes Deus vai usar alguém que está justamente online, porque a palavra dele vai alcançar lugares e pode alcançar qualquer lugar, os confins da terra. Porque Deus tem os seus profetas, Deus tem aqueles seus filhos que têm se posicionado e têm falado, e Deus usou um profeta. Ele estava fazendo um vídeo e Deus falou para ele exatamente aquilo que Deus já tinha confirmado no meu coração. Então os detalhes que estavam no meu coração
O Senhor falou através da boca desse profeta. Os detalhes que estavam a respeito da casa, o profeta entregou. E ele falou algo muito específico assim: aquele apartamentozinho que você pediu a Deus, pequenininho, e com isso, aquilo, você acha que Deus não cuida dos detalhes, mas Deus está cuidando dos detalhes. Então, quando eu entrei naquele lugar, eu lembrei exatamente dessa palavra. Eu falei assim, meu Deus, eu creio que é esse lugar. E quando eu olhei também o lugar, eu simplesmente me apaixonei, porque tinha realmente as características que eu queria muito. Porém, tinha um detalhe. Eu não estava num momento da minha vida favorável, eu não estava em um momento da minha vida de probabilidade. Quando eu pensava em me mudar antes, eu já tinha um pensamento assim, eu vou me mudar quando eu tiver isso aqui bem estruturado. Eu fiz todo um plano na minha cabeça do cenário ideal para quando eu fosse me mudar. E aquele cenário que eu estava naquele momento não era nem um pouco favorável, eu não tinha todas as coisas ajustadas da forma que eu queria. E é assim que realmente Deus faz, porque o nome dele precisa ser engrandecido. E eu falei assim, meu Deus, é o lugar, mas eu ainda não tenho dinheiro do depósito. E é um lugar que aluga rápido. Eu falei assim, e agora? E Deus continuou falando, se movimenta, se prepara. Eu falei, ok. E Deus confirmou de novo, se prepara. Eu falei, então vou me preparar. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. E acredite você ou não, o que eu fiz? Eu movimentei algumas pessoas que eram mais próximas da minha família e falei que ia me mudar. E pra você ver como que realmente foi algo assim, que até gente que não precisaria nem saber que eu estava me movimentando para me mudar, ficou sabendo porque apareceu na minha casa. Pessoas, às vezes, que nem tinham hábito de ir na minha casa, chegou lá quando eu estava desentulhando algumas coisas, mexendo em algumas coisas e ficou sabendo que eu ia me mudar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu peguei e comecei a movimentar as coisas. Eu procurei gente para fazer a mudança, eu contratei o caminhão. Eu comecei a me desapegar de algumas coisas que não queria mais levar comigo, móveis e tantas outras coisas. Eu queria realmente deixar muita coisa para trás. E eu fui fazendo todo o movimento. Eu embalei as minhas coisas, eu arrumei todas as coisas na caixa, eu ajeitei tudo. Só que eu não tinha o dinheiro do depósito. Mas presta atenção numa coisa, quando eu passava pelo aquele lugar, que eu olhava aquela casa, que era trajeto da minha casa, na antiga casa até a academia, eu passava por aquele lugar e eu estendia minha mão e falava, Senhor, se for a tua vontade, se for esse lugar aqui, eu declaro que eu já estou lá. Eu passava no meio da rua, fazia isso, levantava minha mão e eu continuei no meu movimento, na minha preparação, até que um final de semana, eu indo pra casa da minha tia, eu olhei e a placa não estava mais lá. Eu quase infartei, pra ser muito sincera. Eu falei, não é possível, Senhor, que eu tenha me enganado. Não é possível que eu tenha me enganado. De imediato, eu confesso que eu fiquei triste. Mas eu falei assim, se não for lá, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover o lugar. Porque a tua palavra não volta vazia, a tua palavra não é em vão. E eu continuei ali um pouco assim, né, com o coração meio apertado. Mas eu falei, Senhor, não é possível que eu tenha me enganado. E eu busquei o Senhor e o Senhor continuou confirmando aquela palavra de movimento, de saída. E eu fui dormir. Quando eu acordei pela manhã, o Senhor trouxe à minha mente uma canção que dizia, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Então eu falei, meu Deus, eu vou acalmar o meu coração, porque é esse o momento. Então eu continuei me preparando, eu continuei fazendo as coisas que estavam ao meu alcance para poder aquilo acontecer. E assim, teve sim barreiras, teve sim lutas, e eu falei assim, Senhor, guarda aquele lugar para mim. Eu já orava o Senhor assim também, falava, Senhor, se for aquele lugar, guarda aquele lugar para mim. Então assim, a placa já não estava mais lá, mas Deus falou para mim ficar tranquila e descansar nele. E assim eu fui seguindo. Até que, antes mesmo do esperado, eu recebi o dinheiro do depósito e eu entrei em contato. Só que eu entrei em contato, sabe quando você, assim, crer, mas ao mesmo tempo você fala assim, meu Deus, será que é dessa vez? Será que é agora que vai acontecer? Será? Não é exatamente uma dúvida, mas é aquela expectativa que você tem há tanto tempo de que algo aconteça, que você fica assim, será que é agora? Será que agora vai acontecer? E quando eu entrei em contato, e eles falaram assim, a casa ainda está disponível. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, eu vou aí amanhã. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei realmente como quem sonha.
porque eu fiquei tão feliz, porque parecia que realmente eu estava entrando na minha casa própria, embora seja uma casa alugada, mas era um desejo do meu coração tão grande de me mudar e de estar num lugar com os detalhes e as coisas que eu queria, que eu fiquei realmente como quem sonha. Eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, e eu só sabia chorar agradecendo ao Senhor, porque só quem busca tanto tempo por algo, ainda mais algo que simboliza um novo ciclo na sua vida, sabe realmente o sentimento que é. E isso pode ser simples para algumas pessoas, mas para mim, no contexto ao qual eu estava, e a mudança de ciclo a qual eu sabia que também a minha mudança não era só uma mudança no sentido de uma casa para outra, era também a concretização de um ciclo. Eu sabia que isso também era profético na minha vida. E não era só a mudança de uma casa para outra, também era uma mudança de bairro, e algo que eu já sonhei há muito tempo atrás, que era realmente sair do lugar a qual eu estava, do bairro a qual eu estava, e eu nem imaginava quando poderia ser, e nem imaginava que o Senhor, nesse encerramento de ciclo e início de outro ciclo, seria também essa mudança, saindo de um bairro ao qual eu vivi 24 anos da minha vida. Então, o Senhor, ele estava realmente rompendo um ciclo. Eu sei exatamente o significado dessa mudança. Então, eu fiquei muito grata ao Senhor, muito feliz, e fui preparando as coisas. Tive imprevisto, eu tive realmente empecilho. Eu não consegui fazer a mudança no dia que eu ia fazer a mudança. Tive alguns contratempos, mas eu fui repreendendo, eu fui falando: Senhor, a tua palavra é essa, e eu estou debaixo da tua direção, debaixo da tua palavra. Eu consegui fazer essa mudança, e eu entrei no lugar onde eu estou hoje, graças a Deus. Mas um detalhe muito importante é que Deus, antes mesmo de eu me mudar, ele falou que esse lugar aqui onde eu estou seria transitório, porque ele ainda tem lugares maiores e lugares ainda mais elevados para me colocar, não para minha honra, não para minha glória, mas para que o nome dele seja engrandecido. E a palavra que Deus tem liberada sobre a minha vida ainda é movimento, ainda é saída, mas que no tempo certo ele vai mostrar para onde eu devo ir. Então, eu não sei qual é a sua situação, se é assim parecida comigo no sentido de mudança ou no sentido de outras coisas que está demorando muito, que você acha que está demorando muito para acontecer. Tenha certeza de uma coisa: Ele vai fazer no tempo certo, e se você se manter fiel, se você se manter posicionado, o Senhor vai preparar todas as coisas. Eu consegui me mudar, foi num momento totalmente improvável, e as coisas não estavam perfeitas como eu imaginei que estariam para quando tivesse essa oportunidade de mudança, mas Deus fez do jeito dele, porque realmente precisaria gerar esse testemunho, o nome dele precisaria ser engrandecido, e para que a gente também possa dizer: realmente não teria como isso acontecer a não ser Deus. E foi assim que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então continue firme, continue com fé. Se Deus já liberou uma palavra para você sobre alguma coisa, se movimenta, porque o teu movimento vai gerar milagre. Se o Senhor já liberou a palavra, faça a sua parte, dê o passo de fé, coloque o pé, que Deus ele vai colocar o chão. Essa palavra é muito forte, e eu tenho vivido isso, não só a partir dessa mudança, mas muitas outras coisas em qual eu tive fé, eu botei o pé e Deus foi construindo o chão. Um detalhe muito importante, lembra que eu falei que eu pedi ao Senhor que eu queria pelo menos uma janela que eu pudesse me conectar com Deus e olhar o pôr do sol? Então, todas as minhas janelas eu consigo ver o pôr do sol. Todas as minhas janelas dá de frente para a natureza. E o Senhor me surpreendeu com esse detalhe. Eu pedi apenas uma janela, o Senhor me deu uma casa com a claridade, com tantos outros detalhes que eu não falei aqui, mas que estavam no meu coração. Porque Ele é fiel e Ele surpreende. Isso pode ser pouco para você, pode ser apenas um detalhe, mas é o detalhe que era importante para mim. E Deus vai te surpreender naquilo que é detalhe para você, mas que é importante também para você. O que é importante para você também é importante para Deus. Então, assim, o Senhor me surpreendeu. E todas as vezes que eu estou na minha casa, que eu posso contemplar o pôr do sol, eu lembro da fidelidade do Senhor, porque Ele surpreende, Ele é fiel. E eu tenho certeza também que Ele vai cumprir também com tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. O Senhor tem muito, muito mais para fazer do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente espera, porque Ele é o bom Pai e Ele cuida da gente nos detalhes. E tenha certeza que quando Deus disser: é agora, esse é o momento, esse é o tempo, não há nada que vai impedir, porque
Ele é dono de todas as coisas. Eu espero de verdade que esse testemunho tenha falado ao seu coração e alimentado a sua fé, seja edificado. Eu peço que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube ele entrega esse testemunho também a mais pessoas, e o nome de Deus é cada vez mais levado a outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.